Resenha de hoje, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, do meu amigo João Gasparim, publicada pela Autores Associados, que tem 192 páginas. Essa edição que eu tenho em mãos é a 5ª edição revista. Esta obra é uma leitura necessária, é uma leitura complementar às obras Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, e a obra Escola e Democracia, ambas do Saviani. Inclusive, no capítulo 5 da obra Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, denominado de A Materialidade da Ação Pedagógica e os Desafios da Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani já apontava que, dentre os vários desafios postos à pedagogia histórico-crítica, estava a questão didático-pedagógica. E esse desafio foi aceito pelo João Gasparim. Esta obra, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, é apresentada pelo Saviani. E o próprio autor, Gasparim, faz o prefácio a esta edição. Então, minha gente, aqui ele nos conta, o Gasparim nos conta que esta obra é uma resposta a uma provocação do Saviani, que fora seu professor no doutorado na PUC de São Paulo, quando tomava um café em uma lanchonete da universidade, ante a uma indagação sua de que suas obras eram super bem aceitas, mas que se voltavam aos estudos da filosofia da educação ou da pedagogia. Gasparim pergunta por que Saviani não traduzia sua pedagogia histórico-crítica para uma didática, ao que Saviani respondeu: eu fiz a minha parte. E, dito isto, continuou a degustar seu café. Na introdução, Gasparim lembra-nos que a importância do professor nos processos de ensino e de aprendizagem é questionada faz muito tempo. E que se pergunta se a escola responde às necessidades sociais de hoje. Mas que é preciso também lembrar que a escola, em cada momento histórico, representa de alguma forma a expressão e também uma resposta à sociedade da época. E que pode ser que a nossa escola não acompanhe as mudanças da sociedade atual. E por isso, sim, deve ser questionada, criticada, mas também modificada. Perguntas essenciais. Qual a finalidade dos conteúdos que ensinamos? Os conhecimentos científicos precisam hoje ser reconstruídos em suas várias determinações, dentro de novas condições de produção de vida humana, respondendo quer de forma teórica ou de forma prática aos sempre novos desafios propostos. Gasparim destaca que esta nova perspectiva pedagógica deve privilegiar a contradição, a dúvida, o questionamento, as interrogações das certezas e, claro, também das incertezas. Trata-se, pois, de uma nova forma de trabalho pedagógico que dê conta deste novo e sempre novo desafio para a escola. E a escola precisa ser sempre outra. O ponto de partida desse método proposto pelo Gasparim não é a escola, mas a realidade social. A leitura crítica desta realidade. Para o desenvolvimento dessa proposta, toma-se como princípio epistemológico a teoria dialética do conhecimento, que tem como primeiro passo a prática social dos sujeitos. O segundo passo é a teorização sobre esta prática, o questionamento do cotidiano imediato e também remoto dos estudantes. Esta teorização permite passar do senso comum particular, como uma única explicação da realidade, para os conceitos científicos, que permitam a compreensão dessa realidade em todas as suas dimensões.
O terceiro passo é o retorno à prática para transformá-la. Ao colocar em prática os conhecimentos adquiridos, o sujeito modifica ou tem condições de modificar sua realidade mais imediata. Dessa forma, o conhecimento teórico perde o seu caráter de ser apenas uma compreensão do que acontece e se torna um guia para a ação. Dessa forma, esse formidável livro assim se organiza. O capítulo 1 descreve a prática social inicial do conteúdo, que é a primeira etapa da sequência didática sugerida pelo Gasparin. Aliás, vale ressaltar que cada etapa apresentada traz seus fundamentos teóricos, os seus procedimentos práticos e apresenta um exemplo de uma construção prática, teórico-prática. Gasparin orienta que nesta etapa se estabelece o nível de desenvolvimento atual, ou seja, o ponto de partida. O que os estudantes já sabem e o que gostariam de saber. Se estabelece também os objetivos de aprendizagem. Pode-se fazer, do ponto de vista estratégico, uma tempestade de ideias, perguntando, por exemplo, o que sabem sobre o tema e o que gostariam de saber. Vou pegar um exemplo de um tema utilizado em um curso meu para professores, cuja professora realizou com alunos do 5º ano em uma escola pública do DF. A minha aluna, professora dessa turma, ela e sua turma, coletivamente escolheram o tema vacina ou vacinas e suas implicações na vida humana e estabeleceram como objetivo compreender o que é vacina e as suas implicações na vida humana. A professora fez uma tempestade de ideias, perguntando: o que vocês sabem sobre vacinas e as suas implicações na vida humana? E depois, no segundo momento, perguntou o que eles gostariam de saber sobre o assunto. Registrou as falas para serem recuperadas na última etapa. E aqui vão algumas respostas dos estudantes. Eu sei que serve para o controle de doenças contagiosas. Outra criança diz: eu sei que a vacina cura doenças e imuniza as pessoas e que podem salvar os humanos do Covid-19 e de outras doenças. Outra vem e diz: a vacina não faz mal nenhum, pelo contrário, imuniza das doenças. Outra criança disse: a importância da vacina é muita e é discutida no dia a dia. Uma outra vem e diz: tem gente que não gosta de vacina, mas pode salvar muitas pessoas. Então, lembrando que na técnica da tempestade de ideias, o nome diz, né? Tempestade de ideias, todas as ideias são válidas, não existe certo ou errado, e que nessa técnica deve-se valorizar o volume de ideias. Bem, então, no segundo momento, ela perguntou: e o que vocês gostariam de saber sobre vacinas e as suas implicações na vida humana? Veja que a pergunta é diferente. O que vocês gostariam de saber? Portanto, é daqui que se deve partir, do que elas ainda não sabem. Mas vamos lá. Algumas crianças responderam: eu gostaria de saber a receita da vacina. E outra disse: eu gostaria de saber como foi criada a receita. Uma outra disse: eu queria saber muito, mas muito, como foi feita a vacina e todos os processos dela. E acho que muitas pessoas querem saber como ela foi feita, para saberem o que estão tomando. E outra diz: como que eles conseguiram criar e a receita? E uma outra diz: eu gostaria de saber como descobrem os ingredientes para fazer uma vacina. Então vejam que há uma tônica em uma curiosidade muito peculiar de como ela é produzida. Isso vai repercutir, obviamente, no desenvolvimento dessa sequência didática.
No segundo capítulo, Gasparin nos apresenta a problematização, que é onde começa, né, a zona do desenvolvimento proximal, o lugar reservado à zona do desenvolvimento proximal. Na verdade, como a gente tem 3 etapas claras, teoria, prática e teoria, nós temos aí, no meio dessa sequência, a problematização, a instrumentalização e a catarse como o lugar da zona do desenvolvimento proximal, que é um momento que é reservado para discussões, com perguntas sobre o tema, que se estabelece as dimensões possíveis do conteúdo com o qual se vai trabalhar no próximo passo. Por exemplo de dimensões. A primeira, obviamente, que é a dimensão científica, até porque é um assunto que vamos considerar que esteja ali circundando o tema ciência. Para além da dimensão científica, podemos propor que haja uma dimensão histórica, econômica, social, legal, cultural, política, ética, estética, filosófica, etc, etc, etc. E como estratégias aqui, para se identificar quais as dimensões mais salientes, pode-se apresentar vídeos, música, imagens, fazer experimentos, estratégias que agreguem valor ao debate. Aqui se sugere que se elabore com os estudantes 1 ou 2 perguntas que envolvam as dimensões mais pertinentes que nessa discussão foram evocadas, foram definidas. Aqui, o professor ou professora deve ajudar os estudantes a perceberem como o assunto se relaciona com a sua prática social. Com base no estágio anterior, prática social inicial, investigada por meio da tempestade de ideias, identifica-se quais habilidades precisam dominar. Discute-se quais dimensões são mais relevantes. Então, neste exemplo dessa minha professora, feito com os alunos do 5º ano, eis algumas dimensões percebidas coletivamente. Na dimensão científica, dentre outros aspectos, estão as descobertas importantes sobre a vacina. Em uma dimensão política, surgiu a ideia dos interesses eleitoreiros com a vacina. Na dimensão histórica, a elaboração de uma linha do tempo dos estudos sobre vacina. Em uma dimensão econômica, o mercado global da vacina, a importação, o lucro da indústria, o custo disso. Em uma dimensão social, surgiu a discussão sobre se não se vacinar colocar toda a sociedade em risco. Em uma dimensão local, quais leis locais, nacionais ou mundiais existem sobre vacinas ou sobre vacinação. Em uma possível dimensão cultural, os hábitos de higiene pessoal, de higiene dos alimentos. Em uma dimensão ética, se as doses alcançam os países e as populações mais pobres, etc. Em uma dimensão ideológica, se vacinar ou vacinar-se é uma decisão individual ou uma responsabilidade coletiva. Os movimentos anti-vacinas, o negacionismo, etc. Em uma dimensão religiosa, o fundamentalista ou fundamentalismo anti-vacinas, religiões que não comem carne suína, porque dentre os ingredientes, como os meninos dizem, da receita da vacina, há a gelatina de porco na vacina. Bem, no 4º capítulo, Gasparin nos apresenta a instrumentalização, ou seja, ainda na zona do desenvolvimento proximal. Veja Vygotsky. Que é o lugar agora da definição das estratégias didáticas e materiais que serão utilizadas para o trabalho nas dimensões apontadas na etapa anterior. É aqui o lugar do desenvolvimento de atividades visando a produção de sentidos, utilizando diversas formas de comunicação e expressão humana, como gêneros textuais,
vídeos, desenhos, pinturas, teatro, música, dança. É o lugar da praxis. E aqui, em uma perspectiva interdisciplinar, o autor sugere que se apresente, por exemplo, algum vídeo curto sobre o tema, como uma discussão, uma roda de conversa. Propor que cada um escolha uma forma de se expressar com desenhos, teatro, música, dança, sobre o que foi estudado, de preferência em conjunto com os professores de matemática, ciências, geografia, história. E aqui os estudantes podem produzir documentos, por exemplo, para autoridades da sua cidade, pequenos relatórios denunciando questões, cartazes, cenas de teatro, canções com campanhas de conscientização, enfim. No 5º capítulo, Gasparim nos traz a catarse, ainda na zona do desenvolvimento proximal, onde as intervenções devem ser feitas. E é o momento de uma elaboração teórica e de uma expressão prática da síntese. Então, para isso, deve-se retomar os objetivos da prática social, definidos lá na prática social inicial, propor expressões livres para favorecer a síntese deste processo. Então, novamente, deixar os estudantes livres para produzirem. Quem quiser produzir texto, quem quiser produzir vídeo, quem quiser desenhar, dançar, fazer teatro. E é também um momento de avaliação. E espera-se que este momento, ou neste momento propício, privilegiado para a avaliação, na perspectiva de uma avaliação formativa, espera-se perceber o quanto produziram do ensinado e das dimensões provocadas, aquelas científicas, históricas, econômicas, etc, etc. No 6º capítulo, a prática social final do conteúdo é onde se estabelece um novo nível de desenvolvimento atual. Momento de ficar atento às intenções do estudante, de eventuais novas posturas práticas que perceberam, que eles demonstrem de alguma forma nas suas expressividades, que perceberam implicações que o aprendizado traz à vida. E aqui retoma-se as anotações guardadas da tempestade de ideias feitas na primeira etapa. Faz-se nova tempestade de ideias para identificar um novo nível de desenvolvimento atual. Então, retoma-se a pergunta. Só que, e agora? Na primeira etapa foi, o que vocês sabem sobre? Neste último momento, a pergunta é, e agora? O que vocês já sabem, no caso do nosso exemplo, sobre vacinas e suas implicações na vida humana? Então, voltando ao exemplo apresentado pela minha aluna, as crianças disseram que já sabiam que um vírus pode fazer mutação se não há vacinas ou se demora a ser aplicado. Uma outra criança disse, tia, a maioria das vacinas são injetáveis para agilizar a chegada ao sistema imunológico. Outra disse, tia, é que cães e gatos também precisam ser vacinados. Outra disse, eu já sei que muitas doenças foram erradicadas pelo uso das vacinas. E outra disse, eu já sei que dentro da vacina tem o vírus inativado, que não causa infecção, nem se reproduz. Mas também tem outros produtos, como soro, gelatina suína. Então, vejam, né, como eles já trouxeram, somaram aos seus saberes novidades, novos aprendizados, já respondendo a um desejo de aprender. Mas não acaba aqui, porque agora vem a outra pergunta. E agora, o que vocês gostariam de saber a mais? E aí, nesse exemplo, algumas crianças responderam, professora, existe algum país em que a vacina é obrigatória? Outra, tia, quantas doses serão necessárias para a completa imunização contra o Covid-19?
Outra. Teremos que tomar todo ano a vacina, professora? Então vejam que uma nova prática, uma nova possibilidade de retomada desse movimento é sinalizada aqui. Então, nesse momento, a professora pode apresentar a eles as anotações feitas na primeira etapa, comparando-as com a segunda. E a gente vai ter um mapa de onde partiram, onde chegaram, e que novos horizontes, quais novos horizontes se abrem para uma retomada dessa sequência didática que pode até não ter fim. E nesse momento, do ponto de vista da estratégia, a professora pode organizar um painel, foi isso que essa professora fez, que os estudantes, no qual os estudantes iam e expressavam as suas intenções, as suas ações, os seus compromissos a serem incorporados no seu cotidiano. Pode ser um painel simbólico, né, na forma de uma roda de conversa, mas pode também ser um painel físico, cartazes, o próprio quadro, enfim. E essa etapa pode, como eu disse, indicar a retomada da sequência com uma nova prática social inicial, não mais a mesma. Se retoma a partir de um novo nível de desenvolvimento. Como sabiamente aponta João Gasparim, este livro é uma alternativa de ação pedagógica à luz da pedagogia histórico-crítica, na qual o professor não trabalha pelo aluno, mas com o aluno. É uma possibilidade de os alunos aprenderem criticamente o conhecimento científico e as implicações que ele tem na sua vida. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica é uma obra indispensável para se favorecer as transformações sociais a partir da escola. E ela deve andar junta com escola e democracia e pedagogia histórico-crítica, primeiras aproximações. Ambas já resenhadas aqui. Então siga os links na descrição desse vídeo ou clique no chamadinho que aparece em algum lugar da tela. Então, minha gente, mãos à obra. Ou mãos às obras, querida professora, querido professor.